Boa noite, gente. 15 de outubro, 20 horas. Nesse 15 de outubro, dia do professor. Estamos aqui para conversar com vocês. Né? Estamos em plena campanha eleitoral, né? E como eu já disse, como eu já falei, que eu acho importante, né? Eu tenho ouvido de algumas pessoas assim, eu não vou votar, eu não vou participar das eleições, eu acho que não vale a pena, eu prefiro pagar uma multa pequena e não me incomodar. E eu digo justamente, gente, se a gente quiser mudar alguma coisa, se nós quisermos fazer alguma coisa pela política, pela situação atual do país, nós temos que votar. Todos têm que votar. Né? Isso é muito importante. Então, escolham um candidato bem escolhido, como se diz, escolham um candidato que vocês queiram que ou que vocês acreditam que vai fazer alguma coisa, conversem com ele, né? Tirem suas dúvidas, né? Tirem suas conclusões, mas votem. Né? Isso é importante para haver alguma mudança. Não adianta alguém dizer precisamos mudar os candidatos, precisamos renovar isso, precisamos renovar aquilo, e a pessoa não votar. Depois não se queixa, né? Aí as coisas ficam como tá. Bom, estou vendo aqui, né? Me perguntaram aqui afinal, por que que eu, nessa altura do campeonato, estou me candidatando a um cargo eletivo. Né? Bom, eu estou me candidatando a um cargo eletivo porque depois de passar muitos e muitos anos, quase 40 anos trabalhando na área da saúde e também na área previdenciária, a gente está bem por dentro das dificuldades que as pessoas encontram para acessar o sistema de saúde. E eu digo assim, eu sou psiquiatra, né? E obviamente eu vou puxar a brasa para o meu lado aqui. Né? Eu vou falar dos problemas da psiquiatria, do acesso à psiquiatria no Sistema Único de Saúde. Como eu já comentei numa outra live que eu fiz, da situação dos pacientes que precisam de consulta na área da psiquiatria e levam meses para conseguir uma consulta. 20 anos dentro do século XXI, não tem explicação. Como é que uma pessoa leva 8 meses, um ano e meio, para ter acesso a uma consulta psiquiátrica, quiçá a continuidade do tratamento psiquiátrico. Então, respondendo aqui a essas duas perguntas que vieram, né, em função dessa experiência, eu resolvi me candidatar a um cargo eletivo para tentar mudar esse processo. Né? A ideia é que as pessoas tenham acesso ao Sistema Único de Saúde, né, na área da psiquiatria de uma maneira mais fácil, mais ampla e de imediato. Se a pessoa tem problemas um pouco mais graves, ela hospitaliza às vezes, ela sai do hospital, ela precisa de um suporte, né, de um suporte especializado nessa área. Um suporte que atenda ela de vez em quando, um suporte que lhe dê a medicação necessária na hora necessária para que ela consiga se manter fora de um hospital, né, e conseguir equilibrar a sua doença e, consequentemente, se dirigir ao caminho da reintegração social, que é o final, né, é o finalmente dessa questão da doença mental. Bom, pessoal, vou responder então uma outra pergunta, assim, né? Eu sempre tive a ideia de que a pessoa que se candidata a um cargo eletivo, ela não deveria depender desse cargo para sobreviver. Né? Um cargo eletivo não é uma profissão. Né? O cargo eletivo é uma representatividade, né, na minha ideia. Tu vais representar um grupo de pessoas que em maioria te elegeram para defender, né, as ideias dela através daquilo que tu trouxesse, do que tu te propusesse. Né? Então, assim, eu me organizei pessoalmente, me organizei profissionalmente para que eu pudesse concorrer a um cargo eletivo, para que eu pudesse trabalhar pela saúde sem depender financeiramente desse processo. Né? A pessoa, eu acredito que aí a pessoa fica mais livre, né, para poder votar os projetos dela, os projetos que concernem a cidade de Porto Alegre, aqui no caso, né, e mais livre para poder atuar. Ó, um professor aqui me perguntando o que eu posso fazer pelos professores. Bom, em função do dia do professor, eu não posso deixar de
comentar, né, os professores, né, eu tive grandes mestres em todas as áreas, no primário, no antigo ginásio, no segundo grau, na, né, na universidade, na pós-graduação, eu sempre tive grandes professores, né, e os professores, eles têm que ser o objeto da nossa inspiração, né? Muito do que eu devo como profissional, como ser humano, eu devo aos meus professores. E não só aos professores universitários, né? Aos professores que eram os representantes na época dos nossos pais na escola e a qual nós devíamos o máximo respeito, né? A educação ela é básica em qualquer momento, né? A educação para a saúde é básica. Por isso, e eu não quero me tornar repetitivo, mas eu quero frisar que isso é importante, nós temos que ter, né, acesso à saúde mental fora de um hospital. Nós temos que ter pelo menos um psiquiatra em cada posto de saúde. Me perguntaram sobre pandemia e processos psiquiátricos, pandemia e depressão. Realmente, essa pandemia modificou a vida das pessoas, né? Isso todo mundo está presenciando, né? E, obviamente, alguns processos que se exacerbaram, né? Alguns processos depressivos se exacerbaram, as famílias mudaram, as pessoas perderam o emprego, as pessoas diminuíram a renda, as famílias começaram a conviver de uma forma que não era comum, né? Os casais começaram a conviver de uma forma mais intensiva, né? E isso, obviamente, apareceram coisas que não apareceriam se não fosse esse confinamento obrigatório, né? Não há dúvida que essa mudança social contribuiu, né, para alguma mudança psicológica também. Bom, aqui estão me perguntando sobre a importância da continuidade de tratamento, né? Principalmente na psiquiatria, em todas as áreas tem isso, mas principalmente na psiquiatria, né? A continuidade de tratamento ela é essencial, né, para manter, né, o equilíbrio da pessoa, né? Não adianta ela se submeter a um tratamento, receber um atendimento, receber uma prescrição, né, e depois não ter acesso à continuidade dessa prescrição. E se sabe que quanto mais crises a pessoa tem na vida, pior para o estado psíquico e para o estado psicológico e psiquiátrico dessa pessoa. Por isso, a essencialidade, a urgência de se organizar, né, o atendimento psicológico e psiquiátrico nos postos de saúde, né, para manutenção, para preservação, né, e para homeostase do transtorno mental, para que a pessoa consiga continuar em sociedade, consiga continuar trabalhando, né? Porque, como dizem assim, se a pessoa, como dizem assim, não há necessidade, né? Obviamente, às vezes a pessoa está com transtorno mental agudo, precisa se afastar por um momento, né? Mas se ela tem um suporte bom, né, ela pode voltar às atividades do trabalho, ela pode seguir se tratando, ela pode seguir tomando medicação e ela pode voltar às atividades laborativas dela, laborais, como antes, desde que tenha um bom suporte fora. Aqui o pessoal do esporte, que eu apoio já há muitos anos, falando comigo, né? Eu trabalho também com prevenção primária, né? Que eu acho importante. Prevenção primária é aquela prevenção assim antes do transtorno mental aparecer ou no início do transtorno mental, e eu sou a favor da atividade física, atividade lúdica, atividade de grupo, atividade coordenada, né, para que a pessoa, né, principalmente o adolescente, o pós-adolescente, o início da idade adulta, né, a pessoa se submeter a um processo disciplinatório através do esporte, principalmente, né, para que ela possa ser ajudada a organizar a sua vida, né? Eu faço esse trabalho há mais de 20 anos, né, em muitas cidades do interior e também na minha cidade, né, pouca gente conhece, mas eu sou de Pelotas, né? Na minha cidade eu faço um trabalho na colônia Z3, no Laranjal, há muitos anos com esporte, né? E eu pretendo continuar esse trabalho, né? A ideia é trabalhar para prevenção terciária, que é aquela que a gente faz quando o paciente precisa do atendimento médico e já tem uma doença instalada, e eu trabalho também com prevenção em comunidades carentes,
né, e também, principalmente, não só carentes, mas em comunidades vulneráveis, né, retirando meninos e meninas da rua, né, não de rua. Né. De rua o poder público que tem que tirar. Nós tiramos meninos da rua e meninas e promovemos torneios, promovemos treinos, né, conseguimos uniforme, encaminhamos esse pessoal para campeonatos internos, campeonatos externos, campeonatos no litoral, né? E isso é um movimento de todo ano, né? O menino e a menina não ficam na rua e ficam agregados ao futebol, com a condição que estejam estudando. Eles têm que provar que estão estudando. Esse trabalho vai continuar sendo feito. Aqui tem uma pergunta mais técnica, como se faz o diagnóstico de algum transtorno mental, né? O diagnóstico de um transtorno mental ele é feito pelo técnico de saúde mental, né? Pelo psicólogo, pelo psiquiatra, em consulta, né, privada, onde o médico, com as suas armas e conhecimentos pessoais, entrevista uma ou várias vezes a pessoa, né, e monta um diagnóstico, como outro qualquer. Mas o diagnóstico é feito através do estudo da vida daquela pessoa. Olha, não sei se eu entendi bem a pergunta, assim, mas por que diminui o período de internação, né? Por que diminui? O período de internação ele tem que ser o mais breve possível, né? E isso é caso a caso. Às vezes o mais breve possível é 30 dias, 40 dias, né? Mas ele tem que ser o mais breve possível, né? O hospital é para firmar um diagnóstico, para se tratar essa pessoa em função desse diagnóstico, para se estabelecer um tratamento psicológico e um tratamento medicamentoso que estabilize o quadro da pessoa e o mais breve possível se encaminhar para um posto de saúde, né, onde deveria ter um psiquiatra sempre, para que ela possa dar seguimento. Então, o hospital ele não tem que ser a primeira instância, o hospital tem que ser a última instância. Né? E quando começar pela última instância, quando o indivíduo sai do hospital, já com o seu diagnóstico feito, já com a sua terapêutica inserida, né, ele tem que ter suporte fora de hospital. Quanto maior o suporte extra-hospitalar, menor o tempo de hospitalização. Mas é isso, pessoal. Nós vamos continuar trabalhando, né? Sempre. Estamos trabalhando em campanha, estamos trabalhando para mostrar as dificuldades na saúde que estão aí. Né? Alguém me fala aqui sobre saneamento básico. Né? Eu vou ter que ser sincero, né? O saneamento básico eu sei que é importante. Né? Água, esgoto, nas periferias, na centro da cidade, né? Mas a minha proposta é ir trabalhar para a área da saúde e principalmente para a área da saúde mental, onde eu tenho experiência, onde eu estou inserido há muitos anos e onde eu conheço profundamente todos os problemas dessa área. Invariavelmente, qualquer projeto que for apresentado, qualquer projeto que houver necessidade de voto, a gente vai votar sempre a favor da população, né? Porque esse, eu imagino, que seja o trabalho de quem vota. Me perguntaram sobre os animais, né? Porque eu sou uma pessoa que eu sou gateiro, né? Eu tenho 22 gatos e 3 cachorros em casa, a maioria resgatados, alguns são meus, alguns são de passagem, aguardando um lar, né? Eu fiquei sabendo há pouco tempo, eu fui pesquisar essa situação no município, e eu fiquei sabendo que o governo atual recebeu um hospital montado, um hospital veterinário montado, todo montado, recebeu uma doação de uma grande empresa, e essa administração atual acabou vendendo esse hospital, né, para iniciativa privada, com um hospital absolutamente aparelhado. Uma das minhas propostas é reativar um hospital público veterinário, para que nós possamos, além de tratar, né, temos um tratamento gratuito para a população, para os pets, também que seja um local de abrigo, que seja um local de casa de passagem e que seja um local
onde os bichinhos possam receber toda a atenção e encaminhamento para adoção. Olha, uma coisa importante assim que eu conversei com um colega meu de trabalho, que é técnico de enfermagem há muitos anos, né? E é uma coisa que eu não sabia, que os técnicos de enfermagem eles ainda não têm um piso salarial. Isso é um absurdo. Uma profissão como técnico de enfermagem, que é um soldado de frente, que está ali dando as caras pelo paciente, né? Que tá o dia inteiro, as suas 6 horas ou as suas 12 horas de trabalho junto com o paciente, trocando, auxiliando fisicamente, auxiliando psicologicamente, com a responsabilidade única de fazer com que o paciente tome a sua medicação ou e auxiliar ele na sua medicação, uma categoria dessa magnância não ter um piso salarial. Isso aí vai ter que ser estudado. É como eu disse, século XXI, nós temos várias profissões regulamentadas e não temos uma profissão como técnico de enfermagem da magnitude da importância que é sem piso salarial. E isso é uma coisa que a gente vai levar adiante. Vocês podem ter certeza. Eu vou continuar atuando na área mesmo sendo eleito. Vou continuar ajudando as pessoas, vou continuar com o meu potencial de médico na praça. Porque a gente não está médico, a gente é médico. Né? Então eu posso não estar exercendo a minha profissão, mas eu continuo médico. Então isso aí eu não posso deixar de... Eu simplesmente não vou me transformar num vereador se eu for eleito. Eu vou continuar médico. E sendo médico, eu vou estar à disposição das pessoas. Mas é isso então, pessoal. Uma boa noite para todo mundo. Né? Uma boa noite para vocês. Espero que nos encontremos. Acho que vamos nos encontrar ainda aqui, em alguma outra live, né? Se as pessoas assim gostarem e solicitarem. Né? Amanhã já é sexta-feira, um bom final de semana. Aqueles que puderem, fiquem em casa. Na rua sempre usando máscara. Né? Não esqueçam disso. E tenham um bom final de semana. Né? Com as suas famílias, com seus queridos. Aqueles que tiverem de plantão, um bom plantão. Né? E uma boa noite.